Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda à websérie As Flores em Meu Ser. Hoje vamos conhecer a Vedélia, a última flor do sistema dos florais de Saint-Germain. Então, quem será que vem falar dela e para que a Vedélia serve? Fica comigo, deixa seu like que nós já vamos começar. Vamos lá. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio dessa websérie na segunda temporada. Se você está chegando até aqui, significa que você concluiu o ciclo de Flor em Flor, ou você pode estar chegando agora e não tem problema. Saiba que essa é uma websérie que começou em 2022 e veio para 2023 para ficar. Tem episódios antes e depois desse que você pode assistir, reassistir e também deixar o seu comentário, deixar o seu relato, participar ativamente de cada vídeo. Lembrando que todos os vídeos trazem o transcender dos florais de Saint-Germain através das essências humanas. E tudo que nós falamos aqui não é uma verdade universal, mas é uma reflexão, é a nossa experiência que traz um convite a você que está assistindo refletir e criar a sua verdade, refletir e fazer seus questionamentos, e está tudo certo. Vamos juntos o tempo todo, de flor em flor. Então, queria falar dessa essência humana que vem aqui hoje. Aqui no canal do Instituto, eu acredito que eu tenha já alguns vídeos com ele. Ele é o meu mago favorito. Isso é uma realidade. Eu lembro que a primeira vez que eu o vi encostado numa pilastra, totalmente vestido como um mago. E foi como se eu tivesse o reconhecido naquele momento. E desde então, nós vamos traçando, um ajudando o outro, um conversando, sempre juntos nas redes sociais, com outros queridos amigos por aí, e acompanhando o caminho e a jornada desse mago. Ele tem um coração grande, ele gosta dos gatos, é um estudioso, às vezes ele pode ser chamado de lobo solitário. Ele tem toda bagagem construída e tecida através do que ele acredita e do que faz sentido para ele. Ele não é preso a nada, ele vai buscar suas verdades, ele vai buscar suas próprias explicações e ajuda muita gente a partir desse lado dele de buscador e através de tudo o que ele resolveu, aceitou e ancorou nessa vida. Então, gostaria de agradecer a ele por estar aqui ao meu lado novamente e vou pedir para o Marcelo se apresentar. Então, bem-vindo ao nosso a mais um episódio da nossa websérie. Conta pra gente quem é o Marcelo. Antes de mais nada, gratidão, né, Camila, por estar aqui mais uma vez, né, sempre muito bom, pela partilha, né. O Marcelo é um espiritualista livre,
né? É uma jornada que começou com a conexão, esse contato com a espiritualidade ainda criança, né? Realmente bem cedo, entre processos perceptivos, intuitivos, visões, audições, etc., sonhos, né? Enfim, vários canais, e essas percepções que, né, me fizeram estar presente, né, nesse mundo de uma forma um pouco diferente do que acontece, talvez, né, pelo menos ainda com a maioria das pessoas. E aí, no meio disso, acabei realmente indo para astrologia, numerologia, florais, aromaterapia, apometria, né? Gosto bastante da ufologia, e aí, enfim, uma série de outros caminhos, de outras experiências, buscas e trocas. Já, enfim, se eu for realmente somar tudo, enfim, é uma trajetória consciente, de mais ou menos, enfim, uns 30 anos aí de consciência, aí, né, desenvolvimento de consciência, desde que eu comecei a entender que havia um caminho, e mesmo quando eu não quis trilhar esse caminho, acabei, né, indo auxiliar pessoas, né. Contar bem rapidinho aqui, eu lembro que teve uma situação que eu estava, acho que aconteceu 3 vezes essa mesma situação, e na terceira vez eu desisti, né. Eu tinha começado a estudar astrologia, a ler sobre astrologia, e tinha começado a comprar alguns livros com 13, quase 14 anos, né? E no decorrer desse período até os meus 24, 25 anos, tiveram 3 situações que se repetiram, né? Essa é uma situação que se repetiu 3 vezes. E foi a seguinte: eu pegava meus livros, falava, colocava na minha cabeça, ó, tal dia eu vou pegar esses livros, vou ali no sebo, vou trocar tudo, né, e não vou mais mexer com isso. Tiro e queda, né? Na véspera de eu pegar meus livros e levar no sebo, me ligava alguém em casa e falava, nossa, eu tô com um problema do tamanho do mundo, um negócio assim, assado e não sei o que, eu preciso de ajuda, né? Me dá uma luz. E aí eu olhava para os livros, né, e me vinha a pessoa na cabeça e tipo, tá bom, vamos lá, né? Aí a primeira vez eu falei, tá bom, vamos dar um tempinho aqui. Aí aparecia mais um tanto de gente, XYZ, passou um tempo, deve ter passado uns 4, 5 anos. Aí eu repeti a situação, tá bom, mesma coisa. Aí na terceira vez eu desisti, né? Eu vi que, tipo, não adianta me desfazer disso aqui, não adianta me desligar desse caminho. Eu sei que querendo ou não, sempre vai aparecer alguém e vai ser sempre bacana estudar de novo, e isso aqui, né, faz parte do caminho. E por aí foi, né? E houveram situações semelhantes com os florais, situações semelhantes com aromaterapia, situações semelhantes com numerologia, situações semelhantes com a busca da espiritualidade, embora, né, enfim, com histórias aí, e isso, né, acabou formando, construindo, desenvolvendo, né, quem eu sou, como eu sou e o trabalho que eu desenvolvo. Basicamente isso, né? Até parece. Eu tava ouvindo você, esse negócio de doar o livro. É interessante, e vai chegando. Provavelmente você ganha muito, ou de repente encontra alguma coisa. Eu tenho aqui vários livros e eu também não consigo, viu, Mar? Eu compactuo com você. Quando eu falo, vou dar esse, acontece alguma coisa. E quando Uhum. você vai ver, e é sempre livros que a gente lê tudo, livros de consulta e Uhum. assim vai. E aceitamos doações de livros ainda. Quer dizer, não sei se o Mar aceita, eu ainda aceito, que eu gosto de livro de papel, Ah, apesar dessa coisa de sim, sim. ter coisas, enfim, muito legal. E Má, nessa história toda sua, onde que os florais de Saint-Germain entraram? Como que eles chegaram na sua vida? E lembrando que o Marcelo também é practitioner. Então, como que aconteceu esse processo? Ah, vou tentar resumir aqui. Em 98, eu nunca tenho certeza se é 97, 98, mas eu me recordo que seria 98. Teve um momento que eu falei, bom, eu já tinha lido alguma coisa sobre os florais, né, enfim,
E aí eu estava no processo com o rei, que estava no processo tinha começado a estudar algumas coisas, ver algumas coisas, né? E lógico, já tinha algum conhecimento da astrologia que eu já usava naturalmente para auxiliar, ajudar as pessoas. E aí eu tive a seguinte situação em 98. Realmente muito curiosa essas situações de repetição que acontecem na minha vida, né, com a minha teimosia, né? Teve uma semana que veio uma pessoa, né, e eu tinha colocado na minha cabeça que eu ia procurar, que eu ia estudar os florais de Bach. E aí veio uma pessoa, era a princípio, né, era uma jovem senhora, né, e aí falou, olha, terminou a sessão, tô aqui tomando os florais, não sei o que, me mostrou o frasquinho. Mas tem 2 meses que eu tô tomando isso aqui, quer saber? Eu não gostei, eu não me identifiquei com isso aqui não senti grande diferença, né? Eu virei e falei, olha, eu não posso opinar, porque, né, eu não tenho essa experiência com floral, né? Não tenho contato, não sou terapeuta floral, tá bom. Aí passou mais ou menos uma semana, veio uma outra pessoa, aí já mais uma jovenzinha, né? E aí a mesma coisa. E aí eu falei, não posso. Aí depois veio uma terceira semana seguinte, veio já uma senhora, né, bem senhorinha já, aí virou e falou, terapeuta lá que eu vou me deu um negócio que eu tô tomando esse negócio de floral de Bach, não gostei, para mim não fez efeito. E eu lá, nossa, né, não tem que questionar isso aqui, né, não sei, né. Aí veio uma pessoa na quarta, veio uma pessoa na quinta semana seguida, veio outra pessoa com a mesma fala, nenhuma delas se conhecia, nenhuma dessas 5 situações, nenhuma dessas pessoas se conhecia. Aí na quinta vez eu, né, como costuma acontecer comigo, eu olhei para cima e falei, tá bom, galera, entendi que o meu negócio não é com floral de Bach, não precisa insistir, ok, segue a vida. Eu apaguei essa ideia, né? Apaguei a ideia dos florais de Bach. E a vida segue, chegou em 2001, chegou final de 2001, teve uma pessoa, enfim, que depois virou, inclusive, um grande amigo, inclusive, né, me procurando, e aí fui lá fazer o auxílio dele, enfim, né, recebi ele umas 3, 4 vezes, aí lá pela quinta vez ele veio para mim com uma situação, explicou a situação, e aí falou, eu fiz o curso dos florais de Saint-Germain, né? Mas eu considero que eu não sou apto para dar os florais para mim mesmo, para me receitar. Se eu trazer os materiais, se eu trazer umas coisas para você ler, você me ajuda, né? Você talvez consegue me apontar alguma coisa, acho que você consegue. Aí, né, achei aquilo por um lado muito interessante, não estava colocando muita fé, porque a minha referência lá com a experiência do que tinha acontecido anteriormente com os florais de Bach, né, das situações que veio pelos florais de Bach, não era uma referência muito boa, mas deu aquele clique e eu falei, tá bom, vamos lá. E aí ele me trouxe todo o material da Neide, tudo que tinha, né, de uma vez só, trouxe ainda umas 80 páginas, acho, de pesquisa dele, um CD com umas coisas que ele tinha pesquisado, era o que tinha disponível em 2001, né? Não tinha tanta informação assim como tem hoje disponível na internet. E aí eu olhei para aquilo e falei, tá bom, vou te auxiliar, né? E assim, e aí quando eu abri o livro e comecei a ler, a primeira essência uma das primeiras essências que veio, que eu abri o livro e olhei, foi a Monte Rei, né? Achei aquilo muito interessante, falava do processo de vidas passadas e justamente o que eu estava procurando na época. Alguma ferramenta, algum elemento, algo que trabalhasse com o processo de vidas passadas como suporte, porque justamente nesse período de 2001 até 2006, 2007, acho que ainda, eu trabalhei com regressão e hipnose,
né? Então, eu queria um elemento, eu queria algo naquele momento que me ajudasse. Conclusão, desse momento em diante, né? Lógico que aconteceu 1 milhão de coisas, mas desse momento em diante eu comecei a ver aquelas receitas de floral, aquele monte de coisa. Pedi uma receita para ele acabou trazendo, né? Pedi uma receita para mim, ele acabou trazendo, e eu tive já no primeiro frasquinho, eu tive uma conexão espiritual fantástica, tive sonhos com questões de vidas passadas, tive, enfim, uma mudança na frequência do cardíaco, enfim, naquele momento acendeu uma luz e eu falei, bom, né, ou essa pessoa que mente muito bem, né, essa pessoa que escreveu esse material aqui, né, fez essa canalização, ela mente muito bem, ou realmente tem uma vertente, tem um caminho espiritual aqui a ser seguido. E conclusão, né, isso passou a fazer parte integral e constante da minha vida, se eu for pensar em tudo que eu já fiz pelos florais, né, todos os cursos e receitas, e, enfim, e jornadas e pessoas e auxílios que eu recebi, pessoas que eu auxiliei, enfim, a gente não parava de falar aqui, talvez por 1 mês, né? Sendo bem sucinto ainda, né? E agora já são mais de 20 anos, né, de jornada com os florais. A gente às vezes foge desses convites e não tem como fugir. Porque veio um, depois veio outro, depois outro, e é isso aí. Então, super gratidão. E esse é o nosso querido Marcelo Gonçalves, gratidão. Vamos agora conhecer a nossa essência de hoje, Vedélia. Uma essência um tanto polêmica do sistema e tão importante que nós vamos trazer hoje. Então, a Vedélia, no livro Neide Margonari fala assim: para todas as pessoas que não têm nada a perder, não acreditam em nada e age com corrupção para que consiga seus intentos. Quando a gente lê sobre corrupção aqui no livro, segundo Neide Margonari, ela vai para tudo. Não só corrupção relacionada a dinheiro, mas todas as vezes que a pessoa fizer algo para conseguir o que ela quer, passando, pisando e não se importando com o outro, nós temos um padrão Vedélia. Lembrando que as flores vão trabalhar em dualidade, para aquele que é e para aquele que de alguma forma é vítima desse comportamento. Então aqui nós vamos olhar para o Vedélia dessa forma, lembrar que tem uma síndrome muito característica aqui, que pode estar também em outras flores, que é o narcisismo. Então, o narciso que vai ver aquela pessoa e vai sentir ela como se fosse um servo dela, que tem que fazer tudo que ela quer, enfim, e vai tratar essa pessoa assim. E aquele que é vítima do narciso, que vai ter uma relação de codependência com ele. E muitas vezes a gente não consegue quebrar. Então, Vedélia é a flor para isso, vai trabalhar os aspectos de corrupção e da ganância da personalidade. E eu já preciso dar uma ressaltada nessa parte, porque você querer, você precisar, você fazer para conseguir ter dinheiro não é ganância. O dinheiro ele veio para sustentar, ele veio para fazer parte. Agora, quando você tem a sensação ou é aquele que compra as pessoas dando presentes, é aquele que ostenta de alguma forma, é aquela pessoa que inveja o outro pelo que o outro tem, ou de alguma forma rouba, ou uma ideia de alguém, um cargo de alguém, tudo isso pode estar nesse nosso querido padrão Vedélia. Então, é indicado para pessoas materialistas que se desviaram do caminho da retidão, iludidas pelo falso brilho de riqueza e poder, pessoas egoístas e sem escrúpulos. Neide Margonari escreveu esse livro na década de 90. Hoje nós temos muitas pesquisas da área mental e uma delas diz que o ser humano, para que ele consiga se entender, para que ele consiga estar presente, ele precisa ser, precisa ter
e precisa conseguir o poder sobre algo ou sobre alguém. E esse poder, ele pode vir através de uma profissão, através de um status, através de uma causa que a pessoa escolhe fazer. E esse poder pode estar em todos os lugares. Então, aqui é um instinto do ser humano e que, em equilíbrio, eu não diria que ele seria tão ruim. Mas aqui, Neide está falando e é muito importante nós ressaltarmos. Então, é uma flor para a corrupção, para todos aqueles que podem estar iludidos a um padrão de que tendo coisas, tendo dinheiro, tendo uma casa, tendo um carro, vão conseguir privilégios ou vão conseguir um amor, ou vão conseguir serem notados, pertencer. Para todas essas pessoas, nós temos aqui Vedélia. E pensando também e trazendo bastante para o nosso eu, o outro lado. A pessoa que não vê, a pessoa que está tudo bem. Então a gente precisa só ressignificar o que é corrupção, porque ela pode estar em todo lugar. Quando você tem um aparelho de gato para TV a cabo, quando você compra alguma coisa e de repente você vê que passou no mercado e não foi pago o valor correto, quando você de repente acha alguma coisa no chão e não devolve, tudo isso pode ser e pode estar nesse padrão de corrupção. Então, para os dois lados, nós temos Vedélia. E vamos ver o que o nosso querido Marcelo tem a nos dizer. O que que você, Má, aprendeu com essa flor, com essa linda flor que sofre um pouquinho de preconceito, e nós vamos aqui trazer outras possibilidades. Conta para nós. Vamos lá, Camila. Eu vou primeiro falar de um aspecto, de uma questão de vidas passadas, né? Embora eu também já tenha notado, né, nas minhas abordagens que isso também diz respeito a padrões desta vida, né? Quando que eu aplico a Vedélia? Quando que eu coloco a Vedélia numa receita? Quando eu consigo detectar que uma pessoa, dentro de um grupo, dentro de uma egrégora ou dentro de uma situação, né, ela acabou sendo punida de alguma forma. Né? Então, quando dentro de um determinado grupo a pessoa acaba sofrendo alguma punição e ela não concorda com aquela punição, ela não concorda com os ditames, com as diretrizes daquilo que foi imposto como justiça, né? E essas pessoas, a partir deste momento, né, por se sentirem injustiçadas de alguma forma, é como se elas se dissociassem, né, tivesse uma dissociação entre o que elas pensam e o que elas sentem, né? E essa dissociação acaba levando a essa distorção, a essa corrupção, porque elas param de interagir, elas param de agir e interagir, né? Olhando, compartilhando, né, o que elas têm com o outro. Elas começam, por conta de se sentirem em algum lugar injustiçadas, elas começam a entender que dentro do que seria o direito delas, dentro de um grupo, dentro de uma egrégora, dentro de uma etnia, né, ou dentro da sociedade, né, na qual elas estão inseridas, é como se parece que elas lutaram muito por algo, por uma causa, por uma situação em vidas passadas, né, tentaram sustentar uma determinada circunstância ou situação, e parece que justamente por ter sustentado aquilo, elas acabaram sendo, que era algo que até então elas acreditavam de corpo e alma, de coração e cabeça, né? Elas passam por alguma coisa que acaba gerando um impacto, acaba gerando uma dissociação, ou até podemos dizer um desligamento com o chakra cardíaco, e por conta disso elas passam a interpretar, podemos dizer, de forma não errônea, né, o que elas entendem como justiça, né, e é muito fácil, né, a gente cobrar algo do outro, né, então vou dar um exemplo aqui, né,
questões em N pontos, né? Mas, por exemplo, a pessoa se casou lá num dado momento em 1715, né? 1300, enfim, ou em qualquer outra época na Europa, onde os casamentos eram arranjados, e aí tá lá a pessoa dentro de um casamento, por exemplo, arranjado, e aí tem os ditos católicos, né? Enfim, aquela coisa de honrarás e não trairás, e os 10 mandamentos, aquela coisa toda. E assim, gente, desculpa, né? Mas assim, quem que não se apaixona? E lógico, tanto homens quanto mulheres se apaixonavam por outras pessoas, sobretudo quando a gente tinha um casamento arranjado, né? E aí tu imagina que a pessoa que muitas vezes, né? Não a pessoa em si, neste caso, mas muitas vezes o pai, a mãe, a família como um todo ali, que passou uma encarnação inteira sustentando, uma vida inteira sustentando que eu sigo um sistema, e aí quando se depara com uma situação onde muitas vezes o filho, a filha, a outra pessoa, o irmão, irmã, né, enfim, a própria mãe, talvez, enfim, alguém na família acaba sendo punido, né, por conta de fidelidades ou infidelidades, ou mesmo, enfim, né, a época da Inquisição, a pessoa acaba, né, defendia lá uma coisa X, Y, Z, e aí o pai, a mãe foi para a fogueira, né, e aí você imagina que aquela pessoa que defendia aquilo, né, de forma entusiástica, né, dentro daquilo acaba vendo alguém do seu meio sendo punido, ou ela mesma sendo punida por alguma coisa que ela sustentava. E aí o que eu detecto, né, o que eu já recebi, é que pessoas em situações dentro desse espectro, né, acabam vindo com uma certa revolta ou com desligamento, né, porque parece que elas pararam de acreditar, pararam de levar a vida a sério por conta de se sentirem punidas o tempo todo, e elas morrem, né? Elas vão de uma encarnação para outra com um sentimento, com uma consciência de que, como elas defenderam algo perante a sociedade continua devendo algo para elas. E aí elas vêm com um pensamento distorcido de que elas têm que ser né, pessoas que têm que estar recebendo o tempo todo uma compensação por conta daquilo que elas sofreram, né, por conta de terem se dedicado tanto, às vezes, a uma causa, a uma ideia, enfim, a uma filosofia de vida, uma religião, ou seja lá o que for, e aí justamente aquilo que elas defendiam acabou tirando, né, algo delas. Então, de uma encarnação para outra, elas vêm com um processo de querer serem compensadas, né? E como essa compensação não é uma coisa que a sociedade simplesmente dá a elas, é como se lá na alma tivesse uma programação, né, distorcida de que, bom, já que a sociedade não me dá o que me é de direito, né, não me compensa por aquilo que eu já passei, eu mesmo vou me dar uma compensação, né, e vou mostrar que a minha verdade, que o meu pensamento, que aquilo que eu quero, que eu desejo, é o certo, e acaba, né, vivendo o certo de forma também distorcida, porque parece que o certo é só o que é o certo para ela e não é o que é o certo para as outras pessoas, e são, por conta disso, né, seres, consciências, que só pensam nos seus direitos, mas têm muita dificuldade de lidar com os deveres, né? Então, assim, a Vedélia, nesse sentido de corrupção, né, e pensando, né, captando, entrando aqui no meu processo das minhas leituras de vidas passadas, é uma essência também para todas as pessoas que se sentem ou que vieram com registros de injustiça de vidas passadas e que, por conta disso, né, acabam atraindo situações ligadas a isso. A Vedélia também é uma outra essência aqui também para pessoas que tiveram envolvimento com disputas de poder, né, e aí entra muito esse pessoal da justiça, né, então advogados, juízes, promotores, defensores públicos, né, pessoas que lidam com esse público ou que lidam, né, com as leis de uma forma geral. Então,
acabam lidando, né, com essa questão da justiça. A gente pode ver que toda pessoa que de alguma maneira lida com este público ou está dentro disso, de alguma maneira precisava tomar essa essência, né? De outra forma também a gente pode pensar que essas pessoas elas precisam tomar vedelha porque como elas estão sempre numa compensação dos prazeres, né? Você percebe que assim quem tem esse arquétipo de que quer estar sempre no churrasco, quer estar sempre se divertindo, né? Acha que as regras não servem para nada, ou acha que as regras são muito restritivas. A pessoa que estaciona em fila dupla, por exemplo, né? A pessoa que não respeita o limite da velocidade de trânsito, né? A pessoa que quer dar um famoso jeitinho brasileiro, né? Então, se a gente for pensar nisso, acho que boa parte da população do Brasil precisava tomar essa essência, né? A pessoa que sempre quer dar um jeitinho, quer fazer alguma coisa por fora, né? E é algo que também são pessoas que acabam trazendo uma tristeza, uma revolta inerente dentro delas, né? Sobretudo porque são pessoas que têm muita dificuldade de lidar com as suas frustrações e projetam todas as suas frustrações na sociedade como um todo, né? Então, a própria questão da corrupção são pessoas corruptas, porque também, de alguma maneira, além de estarem buscando uma compensação, além de quererem ser, na verdade, recompensadas por algo que, consciente ou inconscientemente, né, foi tirado delas, a gente também pode dizer que são pessoas que usam essa ideia da compensação como uma forma de se colocar como se fossem superioras, né? A coisa da superioridade, a coisa da força, né? De eu posso, né? De que eu estou acima da lei, né? Eu estou acima da ordem, né? Então, a Vedélia é uma essência que tem esse espectro das pessoas que têm muita dificuldade empática, dificuldade de lidar com o outro, de lidar com a dor do outro, né? E pessoas que têm essa questão realmente das disputas de poder, né? Eu sei que tem vários arquétipos a respeito da Vedélia, essa coisa da corrupção, mas no meu processo eu falo, né, pela minha experiência, que a Vedélia tem muito, muito a ver com o arquétipo do jogador de futebol, né? Então, assim, e por que esse arquétipo? Porque é aquela figura, é aquele ser que aqui no Brasil, sobretudo, embora, né, no restante do mundo com algumas diferenças, mas sobretudo aqui no Brasil, aquela coisa de que assim, se eu for um jogador famoso, se eu for reconhecido, né, eu vou poder andar de jatinho, eu vou poder andar em festas, eu vou poder ter uma vida lá vão ter, e eu só preciso ser importante no futebol, e aí eu posso, né, burlar o sistema, não pagar imposto, e aí eu vou viver uma vida muito boa, e as pessoas vão ter que me ouvir, vão ter que aceitar o que eu falo, o que eu bebo, o que eu como, e parece que tudo meu é o melhor, né? E aí tem muito essa distância, né? De que também, quando a gente pensa nesse arquétipo, são pessoas que normalmente, né? Sobretudo a figura dos homens, né? Que vem normalmente de uma origem muito simples, ou não necessariamente, nem sempre, né? Mas normalmente pessoas que vêm de uma origem muito simples e que querem se ver justamente na ponta oposta, né? Elas querem burlar o sistema, e aí são normalmente pessoas que acabam não estudando muito, são pessoas que acabam não se desenvolvendo muito em termos de consciência e acabam seguindo, né? Muitas vezes uma situação de que eu preciso ocupar uma posição X, e aí eu vou ser muito bom, vou vestir, quem sabe, a camisa do Brasil, né? E aí dentro desse arquétipo que vem para mim muito forte da Vedélia, são esses jogadores que querem estar representando um time, uma cidade, um país, né? E que por conta disso parecem que estão acima da média comum, estão acima dos seres humanos, né, da sociedade vigente comum, como se eles se dissociassem, inclusive, emocionalmente da origem deles,
né, como se eles dissociassem também, né, do meio no qual eles tiveram a sua origem, seu desenvolvimento, e a partir dali parece que assim, eu nunca pertenci àquilo, né? Sou uma pessoa que está acima do bem e do mal, posso fazer o que eu bem quero e está tudo certo, né? Então, nesse sentido, a Vedélia, né, esse floral, ele é para esse perfil, né? E assim também, né, para todas as pessoas que de alguma maneira têm essa dificuldade de estabelecer uma relação entre o sentimento e o pensamento, e que muitas vezes, por conta dessa dissociação, ou estão ignorando completamente o que pensam, não nem querem ter relação com o pensamento, né? Ou muitas vezes também, e mais até mais comum, não querem ter uma relação muito profunda com seus sentimentos, com suas emoções, né? Querem estar só no campo das sensações básicas e da sensação de que eu não vou ser punido, de que eu não vou ter deveres, né? Não vou ter obrigações, vou ser uma pessoa ótima naquilo que eu faço e vou ter muito mais direitos e compensações do que eu vou ter, né, deveres. Então, isso tudo vem dentro, né, desse arquétipo, vem dentro desse contexto do que envolve essa essência, né? Talvez até para mais além, né? Algo que eu também percebo é muito comum serem pessoas que acabam desenvolvendo relações e amizades, sobretudo, muito mais por conta dos interesses, né? Muito mais por conta aí sim da própria corrupção. Então, as próprias amizades, as próprias ligações, normalmente são direcionadas para com pessoas que também compartilham de alguma forma ou têm uma necessidade, né, necessidades, e aí, opa, aquela pessoa tem uma necessidade X, eu posso tirar aproveito dela de alguma forma e ela vai aceitar as minhas imposições porque ela precisa de mim, né? Que também é uma forma de corrupção, né? Então, assim, vou dar um exemplo aqui, né? Que às vezes acontece, né? Talvez um pouco polêmico, né? Mas vamos lá. Claro que, como todo terapeuta, muitas pessoas me procuram, né? Como astrólogo, né? Muitas pessoas me procuram, ok? E lógico, eu sei que tem pessoas que têm mais condições, pessoas que têm menos condições. E de vez em quando aparece, né, pessoas que eu sei que têm muita condição, né, pessoas que não importa se o valor da consulta, eu sei que elas têm, né, podem pagar, né, e é incrível como essas pessoas muitas vezes, não sempre, né, mas alguns casos, são as pessoas que mais querem barganhar, são as pessoas que mais querem dar um jeitinho, são as pessoas que perguntam se não tem em algum momento uma consulta por um valor social, né, se não tem uma forma de se chegar, né, em algum formato, né, que para elas seja uma vantagem, né? E aí eu vejo que eu já percebo, né, que muitas vezes aí quando eu vou abrir o mapa e vou olhar aquelas circunstâncias do mapa da pessoa, a gente consegue notar que aquele ser, que assim, ele tem que sentir que ele tem uma vantagem, ele tem que sentir que ele se diferencia, ele tem que sentir que de alguma maneira ele conseguiu se sobrepor à maioria dos humanos, né, normais, dos réis humanos, né, porque ele tem que estar numa sensação, num sentimento de sobreposição. Então, a Vedélia, muitas vezes, eu acabo colocando na receitinha desse povo, né, mas enfim, né, vamos lá, né, Camila, acho que é um pouco isso, né, não sei se você quer perguntar alguma coisa. Não, perfeito, Mar. O que Então, eu aqui ia que te a gente pode perguntar, desenvolver, né? tá me ouvindo?
Tá me ouvindo? Tá? Tá meio travado pra mim você. Vixe, tá abrindo aí o Tá me áudio. ouvindo? Vídeo. Ah, Ai, meu agora Deus, tá aí? Tá aí? deu? Voltou, Tô. Tá me veio. ouvindo? Deu. Sim, Ótimo. sim. Ô, Má, e o oposto disso? Então, a pessoa que de alguma forma é corrompida, a pessoa de alguma forma que é enganada. Hoje nós temos até, vou recomendar assim uma série, que é o Golpista do Tinder, e que fala exatamente de um homem que levava a mulher de helicóptero, não sei o quê, mostrava para de alguma forma manipulá-la, começar a fazer com que ela pagasse as coisas para ele, e assim ele deu golpe em várias mulheres e não foi condenado por isso, inclusive. Então, Uhum. nesses casos, para aquela pessoa que está nesse padrão, eu não gosto muito de usar essa palavra vítima, mas a pessoa que caiu na corrupção, você acha que o Vedélia também pode ajudar? Ah, Camila, assim, ah, vamos entender isso talvez de uma forma mais ampla, né? Quando a pessoa acabou sendo envolvida nisso, né? Esse também é um aspecto, muitas vezes, da pessoa que ela está. Porque vamos entender como é que funciona esse padrão Vedélia, né? Lógico, isso é minha observação, né? Deixando muito claro isso. A Vedélia, quem está nesse padrão numa ponta, normalmente é uma pessoa que desenvolveu um formato de pensamento, né? E até uma certa capacidade de percepção, né? Não vou dizer que são pessoas intelectualizadas, mas são pessoas racionais, né? São pessoas que entendem bem essa energia da matéria, né? Essa energia dos números, essa energia do sentimento, da sensação de poder. Então, como elas têm essa percepção, como elas têm essa clareza, né? Tem um perfil meio que draconiano, né? Como elas têm essa clareza, elas oferecem poder ao outro. Aí o que acontece? A pessoa que aceita receber esse poder, a pessoa que aceita receber essa condição, ela corresponde a isso. Eu digo claramente, eu não vou pôr o Vedélia, neste caso, como o floral principal, né? Mas ele vai sim fazer parte da composição, porque essa pessoa ela está justamente né, eu expliquei aqui essa dissociação do mental e do emocional. A pessoa que aceita isso é a pessoa que está justamente na ponta oposta, a pessoa que está mais emocional, a pessoa que desenvolveu ali uma coisa do tipo, eu não quero pensar muito, né, de onde vem o dinheiro para isso, eu não quero pensar muito de como essa situação se desenvolveu, eu quero desfrutar dessa situação, né? E aí ela não se torna vítima, a gente tem que falar a real, essa pessoa, ela é um coautor da situação, né? Porque uma ponta está entrando com a energia mental e a outra ponta está entrando com a energia emocional dissociada, né? E aí o que acontece? Quando junta dois dissociados, né? Um que tem essa dissociação mental, ele vai fazer o papel do déspota, o papel da pessoa que exerce o poder. E na outra ponta está a pessoa que serve, né? Que está na condição de subserviência, mas é uma subserviência a partir do momento que se tem, né? Uma compensação. E aí, de novo, o que é essa corrupção? É alguém que quer uma compensação. Então, tanto tem uma compensação de um lado, como tem uma compensação do outro, né? É um sistema de conexão mental e emocional que acaba acontecendo, que acaba ocorrendo, e por conta disso, por conta desse viés, né? Não existe vítima, existe coautoria, né? A real é essa, né?
Claro que a gente não fala isso de forma direta para a pessoa quando a gente vai atendê-la, né? O Vedelia entra nesses casos. Sim, entra, né? Mesmo assim, eu diria que não como o floral principal, porque, sobretudo, quem está nessa questão emocional são pessoas que têm uma dificuldade também de amor próprio muito grande e querem ser recompensadas pela sua falta de autoconfiança, sua falta de amor, sua falta de verdade consigo mesma, né? E na ponta oposta, que é quem exerce o poder, ou quem oferece o poder para ser manipulado de algum modo, né? Essas pessoas precisam sair do campo de ilusão, né? E aí sim, você entra com a vedélia e casa ali com um trabalho de médio e longo prazo, com mais algumas tantas essências, justamente para desmembrar o processo de ilusão, de frustração, e as duas partes têm frustrações profundas a respeito dessa questão da compensação, né? Então, se a gente for pensar mesmo na Vedélia dessa forma, será que dá... Enfim, não sei se a gente vai dar tempo de entrar em exemplos, né? Mas vamos que vamos, né? Enfim, não sei se eu respondi aí, Camila. Entra num tema polêmico, mas é uma coisa interessante para a gente falar e para poder complementar o que o Má falou. Quando aconteceu com você, independente de você ter consciência ou não, você está envolvido no campo. Ah, mas é meu filho, é meu marido, é meu pai, é minha mãe, você está ali. Então a Vedélia vai ajudar você a enxergar o que aconteceu. Eu até ousaria dizer, viu, Má, até vou trazer o Má de volta, que traria até o auto-perdão, porque às vezes eu percebo que eu estou nessa situação, percebo que eu caí, percebo que eu fui responsável de alguma forma, e vai trazer a conexão com o seu eu verdadeiro, para você entender o que estava por trás de tudo isso e para que você consiga, entender que todas as pessoas que estão ao seu redor, você não precisa comprá-las para tê-las por perto. Que o ter e que essa ganância não vai fazer tanto sentido, mas é uma flor de intensa limpeza, Má. Eu acho que a gente Uhum. pode até chegar nesse viés, uma flor de limpeza, uma flor para essa dualidade, uma flor de centramento e responsabilidade, uma flor talvez que possa atuar aqui, agora elaborando aqui pelo que o Má falou, talvez uma flor de desapego, uma flor de leveza, porque às vezes aqui Neide fala para os pais que corrompem, entre aspas, ensinam os filhos, oferecendo mimos e presentes em troca de obediência. Muito comum, mas não precisa ser só comprar uma coisa, pode ser não ver televisão, pode ser o celular, pode ser um doce, pode ser um monte de coisas. E quem nunca? Eu diria até para você, eu acredito que eu já tomei Vedele em um dos meus buquês, mas ouvindo você falar e pensando agora, acredito que todos nós precisamos tomar, lembrando que nós passamos por um processo de desenvolvimento no Brasil e no mundo que traz o materialismo, o ter e pouco ser. Então eu acredito que ela poderia atuar desse lugar, Má, também. O que você acha? Cai muito bem essa questão né, a gente pensar nessa questão do ter e ser, né? E até essa ideia da corrupção dos pais, né? Porque o que acontece nessa ideia dos pais corromperem os filhos, né? De novo, esse corromper é uma compensação, mas a partir do momento que essa compensação afasta você da ideia, né, de que você tem um dever, de que você tem uma responsabilidade, a palavra aí foi ótima, perfeita, Camila. Responsabilidade. A gente pode dizer, eu posso dizer com muita tranquilidade, Vedélia é uma essência para todas as pessoas que de alguma forma enxergam essa coisa da responsabilidade como um peso, como um martírio, como quase como uma coisa ruim, né? E
e pelo menos, né, eu quando eu olho para essa coisa da responsabilidade, nossa, que eu né, sou muito suspeito, né, eu acho o máximo, eu acho bacanérrimo me sentir responsável, né, e aí quando a gente olha para isso, esses pais que geram essa corrupção, eles também, essas pseudo-compensações, que na verdade é um processo de corrupção, eles não percebem que eles estão distorcendo o caráter dos filhos, né? Eles não percebem que estão alimentando o famoso jeitinho brasileiro, né? Acabam entendendo, parece que é uma coisa comum ir contra as regras, ou não seguir as regras, ou não seguir o sistema, né? Uh, uh, eu vou comentar uma situação, né? Vou tentar comentar um exemplo bem rapidinho, né? De uma situação, mas é um relato, né? Não exatamente terapêutico neste sentido, né? Tem um amicíssimo meu, né? Que ali isso foi em 2010 ou 2011, né? Lá pelas tantas ele foi fazer uma apresentação de teatro num colégio particular de São Paulo, top, né? E aí, no meio dessa apresentação, os alunos, né, do colégio, ali todos mais ou menos com 14, 15, 16 anos, começaram a fazer guerrinha de bolinha de papel dentro do teatro, né, do teatro da escola, e aí começaram a jogar caderno, começaram a jogar outras coisas, e no meio disso, eles tiveram que parar a apresentação, né? E aí esse meu amigo, né, e assim, vamos deixar bem claro, né, um colégio onde tem filho de juiz, desembargador, senador, deputado, enfim, né, imagina que é um desses colégios top, né? E aí esse meu amigo chegou lá para o segurança e falou, ué, por que vocês, né, acho que foi o encarregado da segurança, por que vocês não tentam aqui, né, apaziguar, não tentam pelo menos coordenar aqui, diminuir a algazarra, né? E o sujeito da segurança virou para ele e falou, então, se eu abrir a boca para falar alguma coisa para alguém aqui, a primeira resposta vai ser, você sabe quem é o meu pai? Ele paga o seu salário. Então, você fica quieto e deixa eu fazer o que eu bem quiser. E aí você imagina, né, neste exemplo, que lógico, esses pais dão o bom e o melhor para esses filhos, né, dão tudo que eles podem dar. Mas eles dão tanto que não tem o sentido de responsabilidade. E o sentimento de responsabilidade, né? O prazer de ser responsável com o outro não existe, porque essa responsabilidade migrou, né, para os pais, para os avós, para outras pessoas, e eles mesmos, como pessoas, apenas lidam com o poder de manipular o outro, né, por meio dessas compensações que mais tarde acabam virando esse processo de corrupção. Então, primeiro a palavra responsabilidade, Camila, eu posso dizer que cai aí como uma luva, né? Sobre um floral de limpeza. Então, neste caso, essa limpeza, ela tem que ser do sistema, né? Então, a gente teria que pensar aonde começou o processo de corrupção. E aí entra naquele adágio, né? A compensação, ela não começou no filho, na filha. A compensação começou nos pais, ou muitas vezes nos avós, né? E por conta disso, essa limpeza, né? Esse entendimento dessas dores, né? Ou dessa sensação de que eu não tive perante a sociedade tudo que a sociedade poderia ter me dado, né? Não tive oportunidade, não tive isso, não tive aquilo. De novo, eu falo do exemplo do jogador de futebol, que às vezes, né, a pessoa que sonha com isso e quer ter sucesso, porque ela tendo esse sucesso como jogador de futebol, ela de repente vai sair ali de uma comunidade, da favela, de uma situação às vezes de quase fome, né?
e vai passar a viver uma vida de luxo, e aí esse caminho me dá a sensação de que, nossa, eu não preciso ter que lidar com um sentimento X, Y, Z. E aí a gente pode até pensar de novo nesse exemplo, né? E por que, que o menino lá quer ser jogador de futebol? Porque, além de tudo, são pessoas que têm normalmente o pai e a mãe vindo de situações, os avós, né? Vindo de situações de penúria, de dor, de ter que trabalhar 16, 17, 18 horas por dia, e aí quando está em casa, muitas vezes está envolvido com aquela coisa da bebida, do cigarro, né? Do desespero de que assim tem que chegar ao final de semana, talvez para ter um churrasco, para ter uma feijoada, porque parece que os momentos de prazer são mínimos. Então, assim, são pessoas que muitas vezes passaram por tanta dor, tanta dor, tanta dor, que quando elas encontram o caminho do prazer, elas não querem mais reconhecer essa dor. E aí a Vedélia, ela pode ser entendida, embora de como um floral de fundo, né, também para trabalhar essa consciência do equilíbrio, né? Não sei dizer se de leveza, mas muito mais um floral de equilíbrio, né? Nesse sentido, e de novo, da conexão entre o que eu penso e o que eu sinto, né? Então, eu particularmente eu vejo a Vedélia muito nesse sentido, né? E precisa ser tratado, né? Porque a pessoa perde a consciência dela nesse efeito do que é a vida. E a vida ela não é só prazer e ela não é só sofrimento, só dor. A vida ela é o modo como a gente se relaciona, o modo como a gente se dá, o modo como a gente troca. Só que essa dissociação entre o que eu sinto e o que eu penso, esse corte entre uma coisa e outra, faz com que as pessoas parem de ter essa relação tanto com a responsabilidade, né, elas não querem mais ter responsabilidade, porque elas estão o tempo todo buscando algum tipo de prazer, e quando elas encontram esse prazer, né, essas compensações, elas param de se relacionar com o prazer de serem responsáveis, né? Então, é necessário entender esse contexto do efeito, né? Daquilo que a Vedélia traz, que é essa consciência, na verdade, entre um lado e outro, né? Dessa junção, né? Dessa aproximação, né? De que se o universo me dá algo, se a vida me propõe algo, eu posso devolver algo melhor para a vida, né? E que à medida que eu dou coisas boas para a vida, que eu ofereço o melhor de mim, naturalmente a vida também traz coisas melhores, né? Então é necessário pensar na Vedélia dessa forma, desse modo, né? Creio eu, né? Mas enfim, acho que é isso, Camila, acho que é isso, né? E é, responsabilidade, olhar para dentro, entender que você tem e você é. A pandemia trouxe essa oportunidade de nós olharmos tudo que nós tínhamos e, de repente, vir para dentro e ir em busca de quem nós realmente somos. Que essa flor possa trazer esse aprendizado a todos nós. Então, vamos falar de qual é o raio que Neide e Sueli colocaram Vedélia. Quarto raio branco, trazendo a pureza, beleza e perfeição. Sétimo raio violeta, com graduação lilás, transmutação e libertação. E sexto raio rubi dourado, amor, paz e misericórdia. Então, Vedélia vai trazer a pureza e a beleza, transformando e conectando ao amor. Segundo Neide, a nível de alma, a pessoa que não acredita em nada. Tudo é festa e não tem nada a perder. Então, trazer para o aqui e agora e entender é festa, mas você vai arcar com a consequência e assim por diante. Então é importante nós olharmos Vedélia de todas essas outras dimensões. Então vou convidar agora o Má para as palavras finais, para deixar aqui sua mensagem, Má, com você. O ter e o ser, né? Essa é a última flor do sistema, né? E nessa jornada é necessário a gente ponderar, né?
que nesse momento do mundo, nesse momento do planeta, todos nós, de alguma forma, passamos por dificuldades, por compensações ou descompensações, né? Como a última flor do sistema, a gente pode também pensar que até essa questão dos raios, né? Pensando no quarto raio, essa limpeza, essa elevação, esse centramento, ele ocorre de forma divina quando a gente vive a vida de uma forma ou da forma mais verdadeira possível, né? E aí fica aqui o questionamento ou a pergunta, né? O quanto você tem sido verdadeiro, né? Na sua relação com o seu íntimo, com o seu interno, e nessa relação com o externo, né? O quanto realmente você está falando a sua verdade, você está sendo quem você é, e o quanto dentro disso, em meio a esse movimento, você também permite que os outros, né, que as pessoas ao seu redor também vivam, também expressem as suas verdades, né? O quanto a gente está nesse processo ainda da polarização e o quanto é necessário, até pensando na Vedélia, né, no uso desse floral, como uma forma, como um elemento de despolarização, né? De que isso é certo, de que aquilo é errado, de que minha verdade é assim e a verdade do outro, né? Aonde está o valor de cada coisa é na maneira como a gente lida, né, com a nossa verdade. E quando a gente aceita a nossa verdade, e aceita que essa verdade é também, dentro de um determinado contexto, algo finito, né? É mais fácil entender que o outro está dentro do processo de consciência dele, vivendo a finitude da verdade dele, né? Então, fica mais fácil viver nesse mundo sem a gente ter que impor de maneira tão absoluta, né, a nossa verdade, ou mesmo buscar uma verdade absoluta e achar que aquilo vai ser ad eterno. Muito pelo contrário, todos nós estamos aqui de passagem, né? Todos nós vamos passar, todos nós somos finitos. E quando a gente entende essa finitude, é mais fácil também, né, permitir que cada pessoa viva o seu processo e dentro dessa questão ainda até da corrupção, né, desse processo do lidar com o poder, é ótimo você ter poder sobre si, né, é ótimo você ter poder sobre a sua luz e permitir que essa luz brilhe não só para você, como também brilhe para além de você. E é ótimo permitir que a luz do outro também chegue até você. Afinal de contas, eu, né, sou um pouco de você e você é um pouco de mim. E todos nós estamos no mesmo planeta, né? Se esse planeta não der certo, então quer dizer que todos nós vamos afundar neste barco, né, que é o planeta Terra. E se o planeta ascensionar, provavelmente todos nós vamos ascensionar também, né? É uma questão do coletivo. Que assim seja. Ok, gratidão, Mai, que assim seja mesmo. Então, queria agradecer a vocês pela participação, dizer que é uma honra poder estar aqui com esse mago, com esse irmão que a espiritualidade me trouxe também, se assim ele me permitir chamá-lo. Mas eu gostaria de dizer que fica o convite para você pensar e refletir sobre o papel de Vedélia na sua vida, sobre o que nós falamos aqui e fique à vontade para deixar suas opiniões. Se você sentiu que Vedélia pode te ajudar, busca um terapeuta floral que vai ser fundamental para o seu processo e espero vocês no nosso próximo episódio. Meu muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Um beijo e até mais.